que eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de João, no versículo 21. Nós vamos ler do 1 ao 4. João 21, do 1 ao 4. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a sua palavra, Senhor, venha como alimento espiritual, Pai, para o teu povo, que muitos estão tão nutridos, Pai, na carne, tão nutridos de tantas coisas, Pai, mas desnutridos, Senhor, espiritualmente. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa enviar o alimento, Senhor, para dar direção aos teus filhos, porque sem a tua direção, Paizinho, nós não somos nada, nós somos seres errantes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a sua palavra venha calar fundo nos nossos corações, Senhor, a começar em mim, Senhor, que o Senhor me diminua nesse lugar, Pai, para que o Senhor tome todo lugar, Senhor, e que encha, Senhor, com o Espírito Santo a vida de todos os teus filhos, Senhor, para que nós possamos em todo tempo fazer as suas ordenanças, Senhor, cumprir, Senhor, o teu mandar em nossas vidas. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. E o Evangelho de João 21, do 1 ao 4, diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Nós nos perguntamos: como pode? Andaram tanto tempo com o Senhor, viram os milagres que o Senhor fez, e o Senhor falou que iria aparecer, aparece lá, pergunta, tem, né? Conversa, vem com o Senhor, pergunta para eles lá, estão lá junto e tudo, os discípulos veem aquele homem e não conhecem que é Jesus. E pode acontecer de algumas pessoas não conhecerem Jesus. Eu falo: como pode as pessoas conhecerem o Senhor e não reconhecer a pessoa do Senhor Jesus? Às vezes a gente fica imaginando, eu particularmente não entendo, eu até sei de situações, mas eu não entendo alguém que já esteve com o Senhor e não estar com o Senhor por situações ou de irmão, por situação de igreja, por situações que aconteceram, que alguém falou, que leu alguma coisa, e a pessoa falar que não está mais com o Senhor. Mas existe algo dentro deste texto que mostra o porquê que eles estavam naquela situação e não conheceram o Senhor. E aí eu vou pedir para os irmãos darem um pulinho lá no Evangelho de Mateus, no versículo 4, no capítulo 4, perdão, Mateus 4. Vamos ler, deixa eu ver aqui. Vamos ler do 18. Mateus 4, 18. Logo quando o Senhor começou aqui o ministério dele. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, Jesus virou para eles e falou: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Damos um pulinho lá em Lucas 5. Vamos ler do 8 ao 10. Aqui eles já andavam com ele. Houve a pesca maravilhosa, conhecido. E aí do versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele de todos os que com ele estavam,
por causa da pesca que haviam feito, porque eles estavam tentando pescar, não conseguiam, o Senhor deu uma direção e eles tiveram uma pesca maravilhosa, que diz que o barco quase ia a pique, né? A pico. E aí eles estavam todos maravilhados e alguns amedrontados. E ele falou: como é que eu posso estar, né, na sua presença? Eu sou um homem pecador. E no 10, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram... Não, perdão, subindo, errei o versículo. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, tá certo? E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E aí nós voltamos lá em João 21 novamente, onde nós lemos: o Senhor falou para Simão Pedro 2 vezes: você será pescador de homens, você vai pescar almas. O Senhor, no texto de João 21, o Senhor já não estava mais aqui. Ele já havia ressuscitado. O Senhor não estava mais aqui no nosso corpóreo. O Senhor já estava em corpo glorificado, mas Ele veio aqui. Essa era a terceira vez que o Senhor estava aparecendo aos discípulos. E aqui no versículo 3 que nós lemos, o que Pedro estava fazendo? Pedro falou: vou pescar. Logo quando o Senhor os conheceu e chamou, diz que eles largaram as redes. E o Senhor falou: vocês vão ser pescador de homens. E o Senhor não estava mais ali com eles. Pedro não estava mais obedecendo o que era a vontade de Deus. Ele parou de fazer o que era a vontade de Deus, que era levar a palavra, buscar pessoas para o reino, falar dos milagres que o Senhor tinha feito. E ele simplesmente foi pescar peixe novamente. A partir do momento em que o Senhor nos alcança, Ele quer que nós continuemos a fazer o que Ele nos deu. Muitas vezes nós, quando não estamos tão presentes ou envolvidos em algo, nós temos uma tendência de nos afastar e fazer o que nós fazíamos quando nós não conhecíamos Jesus antes da nossa conversão. O Senhor não quer que nós voltemos a fazer as coisas que nós fazíamos antes de nos converter. O Senhor, a partir do momento que você conhece o Senhor Jesus, Ele quer que você faça o que é a ordenança dEle, o que Ele já deu. O Senhor já deu tantas ordens na minha vida, ordens, porque Ele é Senhor e Ele manda. Então, é ordem, porque tanto que até o id está no imperativo. E isso não por versões, tá? Nós fazemos estudos... vem desde do início da parte da palavra, lá no grego, lá no hebraico, perdão. O id está no imperativo, é para todo mundo, ele manda. E como a gente fala, né? Manda quem pode, obedece quem tem sabedoria. E sabedoria vinda de Deus. E o Senhor tinha falado para Pedro: vai pescar homens, vai pescar almas. E aí Jesus não estava mais ali, ele deu aquela desfalecida, né? Deu aquela afrouxadinha e foi pescar peixe. E aí eis que aparece o Senhor e Ele não reconhece. Quando nós não obedecemos à vontade do Senhor e voltamos a fazer aquilo que nós fazíamos quando nós não estamos com o Senhor, nós não enxergamos o Senhor no nosso lado. Às vezes o Senhor, Ele coloca uma pessoa dEle para enviar uma vontade dEle, uma direção que Ele tem para as nossas vidas, e por nós não estarmos no centro da vontade de Deus, porque muitas vezes nós fazemos as nossas vontades e não o que o Senhor quer, nós não entendemos que aquela pessoa ou algo que o Senhor está usando seja de Deus. Nós ficamos na base do achismo e não entendemos que Deus pode usar pessoas, pode usar situações, mas preferencialmente o Senhor fala através da palavra dEle. E nós falamos: talvez isso daí não é comigo, acho que não é bem assim. E aonde nós começamos a ficarmos mais entristecidos,
acho que é no 5:9, deixa eu olhar aqui. Irmãos, eu vou pedir perdão, porque eu tive assim, eu falo, é por Deus. Hoje eu falei até com o Paulinho, passei várias situações, mas eu falei, o Senhor, Ele nos capacita, é o Senhor quem faz isso por nós. Bom, diz que ele simplesmente deixou para trás a rede e seguiram. Se há algo que antes de você conhecer o Senhor Jesus, você fazia, que o Senhor já falou para você, pare para você poder reconhecer o Senhor Jesus quando Ele estiver do seu lado. Pare para você, quando o Senhor enviar uma palavra para você, você entender que aquilo veio do Senhor Jesus para a sua vida. Senão você não vai conseguir. Se nós continuarmos fazendo o que nós queremos e não o que é a vontade de Deus, nós não vamos conseguir enxergar a pessoa de Jesus falando conosco, nem quando Ele usa uma pessoa. E quando o Senhor fala para nós fazermos, eles foram lá e simplesmente largaram, mas voltaram. Quando o Senhor te der uma ordem, você vai e segue ela até o final. Porque o Senhor, Ele justamente, Ele quer fazer conosco. Não que o Senhor nos prove, mas a nossa fé é provada em todo o tempo. Nós passamos por situações nas nossas vidas em todo o tempo para mostrar para nós mesmos, porque o Senhor, se nós fôssemos provados por o Senhor, nós não suportaríamos. O Senhor, Ele é um Deus todo-poderoso. Mas a nossa fé, para nos fortalecer, ela é provada. Nós passamos por várias situações e às vezes o Senhor quer que você enxergue que Ele está te dando uma direção. E às vezes nós ainda nos pegamos fazendo situações que às vezes são prazerosas ainda, de quando nós nem conhecíamos o Senhor. E aí o Senhor fala, não volte a fazer o que você fazia antes de você me conhecer. Faça o que eu estou falando. Então, se o Senhor já deu essa ordem, já passou para você que há algo que você precisa parar, pare, para que você possa ver o Senhor agir. Nós, às vezes, deixamos de enxergar o Senhor justamente por isso. E aí, se nós dermos um pulinho em Marcos 16, vamos ler do 6 ao 7. Marcos capítulo 16, do versículo 6 ao 7. Aqui foi logo após a morte do Senhor. Vamos ler a partir do 1, para poder ficar completo. Lucas, perdão, gente, eu falei errado, perdão. Não, é Marcos mesmo. É que eu viro a página aqui e já está um outro. Mas é Marcos 16, a partir do 1. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. Ficaram espantados. Porém, ele lhes disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Um anjo já havia avisado a Pedro que o Senhor voltaria e ele veria novamente. E quando ele apareceu, Pedro não enxergou. Muitas vezes o Senhor nos avisa, envia anjo, envia revelação, envia profecias, e nós não enxergamos, porque nós não estamos obedecendo a palavra de Jesus. Porque o Senhor falou, vai pescar almas, vai pescar homens, e nós estamos ainda pescando peixe, porque nós estamos preocupados em fazer o que nós estamos para nós, por causa dos nossos problemas, das nossas situações. E o Senhor falou, vá buscar almas.
Não faça o que você fazia antes de me conhecer. Eu quero almas. O Senhor quer frutos. Ele quer frutos de nós. E ele já havia avisado para Pedro. E mesmo assim Pedro não enxergou. Será que o Senhor não tem enviado da palavra dele? Será que o Senhor não tem enviado um irmão com uma palavra te orientando? Será que o irmão não te deu uma palavra, às vezes te exortando? E por grande obediência da nossa parte, nós não estamos enxergando o que é da parte do Senhor, como aconteceu com Pedro. Nós precisamos nos examinar, porque o Senhor, Ele quer falar conosco o tempo inteiro. O Senhor, Ele usa de pessoas o tempo inteiro, Ele usa de incrédulos para falar com a gente, porque Ele é Deus, Ele pode fazer todas as coisas, e Ele faz. E da mesma forma que o Senhor estava ali, nós vemos ali várias situações maravilhosas. Por quê? Porque o Senhor, mesmo vendo, notando que Pedro, eles não o reconheceram, o Senhor queria tratar exatamente aquela situação. E o Senhor, Ele sempre trata todas essas situações. E aí nós voltamos lá no capítulo 21. Aí nós vamos ler do 5 ao 9. Quando eles não conheceram o Senhor, e aí disse-lhe, pois, no 5, disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tem de alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, quem é? Não. João. A quem Jesus disse a Pedro, a quem Jesus amava, disse a Pedro, que é João, é o Senhor. João reconheceu. Jesus olhou lá, João olhou e viu, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. O Senhor pergunta para eles, eles não reconhecem. O Senhor pergunta: tem alguma coisa para comer? Eles falam: não. E aí o Senhor fala: lança a rede em tal lugar. E eles obedeceram. A partir do momento em que eles obedeceram, João olha e fala: é, Senhor. A partir do momento que nós obedecemos o Senhor, as nossas vendas dos olhos são tiradas e nós enxergamos o Senhor nas nossas vidas. E Ele dá ordem, obedece e Ele faz por nós muito além. Porque eles não tinham comido, o Senhor pediu para ele ir lá buscar o peixe. E quando eles voltaram já tinha até peixe e pão. Porque diz aqui, logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e o pão. Muitas vezes a gente fala assim: bom, o Senhor me deu, olha que milagre maravilhoso, já vou sair daqui com um monte de peixe, mas agora eu vou ter que preparar o peixe. Não, já tinha comida pronta. Porque o Senhor sabia que eles iam estar voltando. Porque o Senhor se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Porque eles foram pescar, eles passaram a noite, estavam preocupados, estavam tristes, porque não reconheciam. Uma pessoa que não reconhece o Senhor Jesus é uma pessoa triste. E aí o Senhor aparece diante deles, eles não reconhecem, o Senhor vai lá, dá uma ordem, eles obedecem, o Senhor vê cada detalhe. Eles foram lá, me obedeceram, estão cansados, vão voltar porque eles estavam sem comida. Ele perguntou: tem comida? Não tem comida. Mas quando eles me obedecem, eles voltam e o milagre é maior além do que eles imaginam. Nós precisamos entender que o Senhor tem muito mais para as nossas vidas a partir do momento em que nós decidimos obedecer, porque nós enxergamos o Senhor agir nas nossas vidas. O obedecer à palavra do Senhor é melhor. Por mais que às vezes nós passamos alguma situação em que às vezes a gente não entende, aí nós somos rebeldes. E a palavra diz que rebeldia é pior do que feitiçaria. Mas Deus, além de tudo, Ele falava: eu não vou deixar que isso mantenha, porque eles estavam um momento com o Senhor e Ele iria subir aos céus, como se os discípulos estavam com Ele o tempo inteiro e poderiam não enxergar. Principalmente Pedro, a quem ele mandou avisar diretamente a Pedro: avise
ao Pedro. Às vezes nós somos o Pedro, nós somos grossos, nós somos teimosos, nós somos durões, nós ficamos meio nervosinho e não quer fazer o que Deus manda fazer, porque a gente sabe que o temperamento de Pedro ele era mais estourado, e o Senhor queria tratar aquilo com Pedro. Pedro estava carregando dores, Pedro estava carregando algumas situações, ele negou o Senhor. Ele trazia aquilo duro dentro dele também. E esses sentimentos nos fazem com que nós também não enxerguemos o Senhor. Então nós não podemos trazer dentro de nós esses sentimentos de culpa. Se nós fazemos ou nós fizemos algo no passado que não agradava ao Senhor, não fazemos mais. E se por um acaso nós caímos, nós pedimos perdão ao Senhor e fala: Senhor, me ajude a levantar, me ajude a não fazer mais isso, Senhor, me dá a mão. Mas o Senhor, Ele vem e ali Ele vai e restaura. Vamos ler a partir do 15, ainda do capítulo 21. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta com os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor queria falar para Pedro e para todos os que estavam lá que Ele iria restaurar. No momento em que Ele aparece para Pedro e ele começa a fazer essas perguntas, ele sente novamente que o Senhor queria dar direção para a vida dele. Pedro, não quero mais que você pesque, eu quero que você cuide da minha obra e eu quero que você cuide das minhas ovelhas. E aí ele vai perguntando e ele fala: como pode, né? Eu sim, Senhor, eu te amo, mas até agora você não tinha me reconhecido. Mas eu te amo. E aí o Senhor vai, cada vez que ele vai falando para ele: apacenta as minhas ovelhas, o Senhor vai restaurando a vida de Pedro. A partir do momento em que o Senhor fala para ele: apacenta as minhas ovelhas, o Senhor está dando para ele uma direção. Às vezes quando nós não estamos enxergando o Senhor, nós estamos sem direção, nós estamos errantes, e o Senhor quer que nós possamos ouvir o que Ele nos diz. Ele dá uma ordenança no coração de nós, cada um diferente, né? Não serão todos as mesmas coisas, mas Ele diz: há algo no meu ministério que eu quero que você continue. E ovelha significa pessoas. O Senhor quer que nós tenhamos algo a restaurar diretamente com pessoas. Os nossos problemas são diretamente com pessoas. O Senhor quer que nós tenhamos algo a restaurar e refazer diretamente com pessoas, os nossos problemas. O Senhor, Ele restaurou e deu direção para Pedro. É ali, Pedro, a direção que eu te dou é essa: você vai trabalhar com vidas. E o que o Senhor quer para as nossas vidas é que nós possamos ter vida novamente, possamos enxergar. E enxergar que quando nós obedecemos, Ele não faz só aquilo que nós queremos, Ele faz muito mais. Que é quando nós olhamos que nós não temos, o Senhor fala: tem comida, e você fala não. Ele fala: então faz isso. E aí você vai lá e faz. E aí quando você volta, não tem só aquilo, tem muito além do que você estava imaginando. Como é bom obedecer ao Senhor. E a partir daquele momento, Pedro simplesmente foi, não olhou para trás, e o Senhor deu toda a direção para ele. Ele não voltou a pescar peixes. O Senhor supriu todas as necessidades, como o Senhor supre todas as necessidades dos filhos que obedecem à palavra do Senhor. Às vezes nós não vemos essa saída e às vezes nós não estamos enxergando o Senhor. Isso acontece. Peça para o Senhor
limpar os nossos olhos espirituais para que a gente possa, Senhor, tem algo que está me impedindo de te enxergar. Existe alguma desobediência em mim, Senhor? Estou fazendo algo ainda que entristece o seu coração? Eu quero te ver, Senhor. Eu preciso te ver. Eu ando contigo, Senhor. Eu não quero ser como os discípulos que andaram com o Senhor e por o Senhor não estar ali, eles perderam a fé, o Senhor falou que estaria e o Senhor estava. O Senhor um dia me deu uma profecia, essa profecia não se cumpriu, aí eu vou desistir? Se o Senhor deu e a profecia do Senhor vai se cumprir em nome de Jesus. Eu vejo muito as pessoas dentro ainda que conhecem, que já são conhecedoras do Senhor, vivendo muito em situações do eu quero, Senhor, eu quero, e o Senhor, Ele vai, Mateus 6,33, Ele fala, buscai primeiro o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque para o Senhor importa que nós estejamos enxergando a palavra do Senhor, a obediência ali, ó. É ali que nós vamos, é ali que nós seremos perfeitos, é o rumo do céu que nós buscamos estar com o nosso Senhor. Mas isso vai depender da nossa obediência. Nós vamos, sem enxergarmos o Senhor Jesus, nós somos seres errantes. Nós vamos continuar não enxergando. E aí quando nós vamos precisar da comida, tem peixe, Senhor? Não tem. Tem comida, Senhor? Não tem. Aí Ele vai e fala, me obedece. E aí todas as coisas são transformadas através da palavra do Senhor. E é o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas em todo o tempo. Eu creio muito em profecias, porque algumas já se cumpriram na minha vida, como já, infelizmente, eu já passei por profetadas também. Né? Nós falamos tanto dos dons do Espírito. Mas o Senhor, Ele usa pessoas para falar conosco. Quando uma pessoa falar para você que algo veio do coração do Senhor, peça para que o Senhor te dê essa confirmação, para que seja como o anjo que estava lá no sepulcro, que falou para Maria Madalena, vai e avisa Pedro que eu vou ter com eles novamente. Avisa para todos e para Pedro. Peça para o Senhor, Senhor, que essa pessoa seja como aquele anjo que o Senhor enviou para falar com a Maria Madalena, para que o Senhor está falando ao meu coração hoje, se cumpra. E abra, Senhor, os olhos. Abre os meus olhos espirituais, abre os olhos do meu coração, porque às vezes nós estamos cegos também, por causa de, nós somos ansiosos, nós queremos tudo para ontem. E o Senhor tem um tempo para todas as coisas. O Senhor, cada vez que nós passamos por algum problema, e esse trabalhar demora, o Senhor está, né? Nós achamos que demora, mas nesse tempo o Senhor está trabalhando dentro de nós. Muitas vezes nós precisamos, sim, passar por essas situações para que nós possamos abrir os olhos nossos, obedecer ao Senhor, voltar aonde teve algum problema e falar, Senhor, mostre para mim, eu quero sim te obedecer. E aí nós vamos estar vendo o Senhor agir nas nossas vidas. Você tem alguma coisa a ser restaurada? Às vezes a gente tem alguma situação a ser restaurada com o Senhor. Às vezes o Senhor lá atrás, ou em algum momento, nós deixamos de lado. Ou o Senhor te deu uma promessa e você simplesmente fala, eu acho que isso não é para mim, não. Será que tem alguma situação que nós estamos meio na cegueira? E eu te convido para ficar de pé e colocar a mão no seu coração e pedir para que o Senhor possa tocar no seu coração, para que o Senhor possa falar com você, que você possa pedir para que você possa enxergar o Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Eu não quero mais ser como aqueles discípulos que estiveram na sua presença, o Senhor estava ali com eles e eles não te enxergaram, porque eu estava em desobediência. Senhor, me ajude a ser um filho obediente. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, todos filhos teus, diante de ti, Senhor, buscando, Pai, da tua palavra para as nossas vidas, Senhor. Quantos de nós, Senhor, somos filhos desobedientes, Pai? Quanto de nós, Senhor, o Senhor tem falado, Senhor, e por tantas situações das vidas, Senhor, nós decidimos, Pai, não fazer o que o Senhor passou para nós, Senhor, mas nós pedimos, Paizinho, continue trabalhando, Senhor, da mesma forma com que o Senhor restaurou, Senhor, a visão de Pedro e dos discípulos. O Senhor restaurou os relacionamentos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, que o Senhor
Senhor, restaure, Senhor, os nossos relacionamentos, Pai, principalmente contigo, Deus. Que nós possamos te ver, Senhor. Que nós possamos ver o teu agir nas nossas vidas. Pai, que quando nós estivermos passando por momentos de tribulações, Senhor, nós possamos ver o milagre, Senhor. Porque só o Senhor é Deus de milagres. Só o Senhor transforma situações onde não há peixe, o Senhor dá peixe e pão. Só o Senhor manda, Senhor, onde não há mais nenhuma chance, Senhor, de restauração na saúde, o Senhor manda a cura, o Senhor faz o milagre. O Senhor é um Deus onde todas as portas são fechadas, o Senhor abre muito além do que nós imaginamos, Senhor. Restaura, Senhor, em nós, Senhor, a nossa visão, Senhor. Restaura, Pai, tudo nos dê, Senhor, em nome de Jesus, a tua direção, Paizinho. Pai, em nome de Jesus, coloque, Senhor, nos nossos corações a tua vontade, Senhor. Envie, Senhor, pessoas, Pai, vindas de ti para crer, Senhor, na tua palavra, para dar uma direção. Usa o irmão do lado, Senhor. Usa pessoas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos que o Senhor tem grande trabalhar nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos cada vez mais nos fortalecer para obedecer a tua palavra, Pai. Nós, Pai, em nome de Jesus, queremos ser os filhos, Pai, que ouve a tua voz, que nós possamos te dar prazer, ser filhos que te deem prazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.